Estamos muito... Falar que nós estamos felizes é chover no molhado, né? Depois alguém me fala quanto tempo que eu tenho aí. Mas falar que nós estamos felizes é chover no molhado, porque a gente ama essa igreja, a gente ama essa casa, a gente ama a aliança que nós temos com esse povo tão lindo. A gente foi recebido lá na casa do pastor Marlon, um banquete, uma mesa lá. Eu falei que para mim comer mais eu tinha que pegar a barriga do Zé emprestado, porque essa aqui já não cabia mais nada. E a mesma coisa com relação ao amor, sabe? A gente vem aqui, a gente é recebido com tanto amor que o coração não cabe. É só se a gente pegar um outro coração emprestado para aguentar tanto amor que a gente recebe dessa aliança, desses queridos, desses amados, que são um exemplo para nós. A gente olha para essa igreja, é uma igreja formada por pessoas indesistíveis mesmo, pessoas que são referências para nós, pessoas que cada vez que a gente olha, por isso uma responsabilidade muito grande, o Marlon brinca, né? Mas uma responsabilidade muito grande estar aqui nesse púlpito, porque aqui passam homens e mulheres de Deus que são referenciais para nós. E são homens e mulheres de Deus que quanto mais vão passando o tempo, mais o mover de Deus acontece através da vida deles, mais as mensagens deles são mais profundas, porque essa casa ela é formada por uma liderança indesistível, e isso é muito lindo. E falando de indesistível, e o Espírito Santo já está ministrando no seu coração, eu tenho certeza. Oportunidade de estar abrindo a série, meu Deus, que responsabilidade. Indesistível na dor. Mas eu já falo com vocês que aqueles que vierem após mim, né, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés deles, que vão passar homens e mulheres aqui. Meu Deus, que responsabilidade. Mas vamos lá, indesistível, né? Pastor Marlon, glória a Deus. Pastor Marlon disse uma coisa, e é mesmo. Eu falei da liderança dessa casa, dos pastores dessa casa, que vivem o que eles vivem hoje em Deus, por serem indesistíveis. Aqui na frente de vocês está uma pessoa que tem se movido numa promessa de Deus, uma pessoa que tem se movido numa palavra de Deus, uma pessoa que tem acreditado todos os dias que nós devemos ser indesistíveis no Senhor. Enquanto estava no momento de louvor ali, o Espírito Santo ministrou uma definição da palavra indesistível no meu coração. Eu corri, peguei a caneta e anotei. Ele disse para mim que ser indesistível é muito mais do que não desistir, mas é se mover em prol de que algo aconteça. Pegou essa aí? Então, ser indesistível é muito mais do que eu apenas não desistir, a condição daquele que não desiste. Não. O indesistível, ele se move em prol para que algo aconteça, sabe aonde? No reino de Deus. O texto que nós vamos usar aqui, aquele ali é o tempo, pastor? É? Tá, então depois você me fala aí. Amém. Então vamos lá. Glória a Deus. Deixa eu tirar aqui o celular. O texto que nós vamos usar de base hoje é 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7. 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. Vai falar assim, fique atento que o Espírito Santo já está ministrando no seu coração. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, não de nós, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados,
perseguidos, sim, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aleluia, glória a Deus. Pai, mais uma vez, nunca vamos cansar de fazer isso, oferecer o nosso coração ao Senhor como boa terra, e nós recebemos essa semente agora. Queremos e estamos à mercê do Teu Espírito Santo. Fazemos uma aliança contigo. Fale conosco, marque essa noite nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas um dos maiores desafios que nós, como cristãos, temos é olhar para um momento de aflição, olhar para um momento de dor e tirar proveito disso. Eu creio que todos nós, quando passamos por momentos de lutas e dificuldades, nós sempre questionamos a Deus: Pai, está difícil, por que isso está acontecendo? Por que eu estou vivendo esse momento? Tem um ditado que diz, quando nós passamos pela dor, né? E tem um ditado popular que as pessoas falam assim: é ali que o filho chora e a mãe não vê. É aquele momento que realmente você passa por um tão difícil que muitas vezes é só você e Deus passando. Mas eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã, que esse momento que você passa tão difícil, o filho chora, mas o pai vê. E o pai tem visto os seus momentos difíceis que você está passando. Mas é necessário que você seja um indesistível. Sabe para quê? Para que você viva aquilo que Ele tem para você. Nós precisamos ressignificar esse dito popular, porque a nossa confiança está nele. Sabe, a começar em mim, quando eu disse que eu sou um indesistível, sabe, há uns anos atrás, tudo que eu sonhava na minha vida era ter uma família na presença de Deus. Eu sonhava em ter filhos, ter uma esposa, ter filhos e vir à casa de Deus e participar de tudo que Deus fazia. Só que algo aconteceu e esse sonho ficou para trás. Um término de um primeiro casamento. Rompeu-se um sonho. Rompeu-se o sonho de ter uma família na presença de Deus. E aí, contando um pouco do meu testemunho para vocês, de vida, do que eu tenho vivido em Deus, foi aí que eu me desviei da presença de Deus. E lá se foram 5 anos longe da presença de Deus. 5 anos sofrendo, 5 anos sentindo vergonha. A vergonha era tanta que eu tinha vergonha até de passar perto da igreja, passar na porta da igreja. Eu me sentia envergonhado. Presença de Deus, nem no sonho. Orar, levantar a voz e dizer: Pai, nem no sonho eu ousava falar isso. Eu sentia vergonha por aquilo ter acontecido comigo. Eu me afundava cada vez mais em uma dor, sabe? E era muito ruim sentir aquilo, porque você tentava recuperar, você tentava firmar os seus passos, mas não conseguia. A dor, a vergonha era maior. Mas sabe, um dia
eu ouvi a voz de Deus. Pensa num cara desviado que ouviu a voz de Deus audível mesmo. Eu estava num show na praia de Cabo Frio, 1 milhão de pessoas na areia da praia, eu tentando lá, né, me desviar mesmo assim. Costumo falar que nem para desviar eu prestei, glória a Deus, aleluia. Mas cara, não, eu tentava, mas algo me impulsionava, glória a Deus por isso, me impulsionava a uma volta. E esse dia eu estava lá curtindo Cidade Negra, na areia da praia, e o Espírito Santo falou assim comigo: meu filho, o que você está fazendo aqui? Cara, eu devia ter 1 hora que eu estava lá. A gente combinou de sair 6 horas da manhã, se encontrar para voltar para casa. Eu mirei uma linha reta assim, um hotel que tem lá, agora eu não lembro mais, um hotel da fachada azul, não sei se é Malibu, não lembro como que é, mas eu lembro que eu mirei naquele hotel, fiz uma linha reta, sentei lá naquela calçada e fiquei quietinho. Dali eu não arredei meu pé. Passou, eu falei assim: agora eu preciso tomar coragem, voltar para Deus. Entenda bem. E em meio a isso, sentimento de dor, sentimento de vergonha. E o que acontecia? Você tentava e não conseguia. Sabe? Outra vez, eu estava num motel. Eu acabei de chegar no motel, achando que eu ia curtir, entre aspas. A mesma voz disse para mim assim: olha o Espírito Santo falando, o que você está fazendo aqui? Eu lembro que eu estava com uma pessoa, falei assim: ó, estou indo embora agora. Ah, você está doido? Acabamos de chegar. Não, eu estou indo embora agora. Peguei, desci, entrei no carro e fui. Falei assim: meu Deus, a coisa está ficando séria. Aí, outra vez, ainda desviado da presença de Deus, ainda carregando uma vergonha, falta de perdão, promiscuidade sexual. Eu estava dirigindo meu carro perto da prefeitura, inesquecível esse dia. Tinha uma pessoa do meu lado e eu senti como se fosse uma nuvem de oração em cima do carro, como se tivesse intercessores e uma nuvem de oração. Eu não sei te explicar muito bem o que é, mas eu sabia que era uma nuvem de oração que estava em cima do carro. E eu falei assim: tem pessoas orando por mim. Aí a pessoa falou comigo: que isso, você está ficando doido? Do nada você falou isso? Eu falei: cara, eu estou sentindo, tem uma cobertura de oração em cima desse carro aqui. Eu desviado, fora da presença de Deus. E nesse dia eu falei: realmente a coisa está ficando séria. E eu cansei de lutar, e eu falei assim, eu me rendi. Eu falei: tá bom, Senhor, eu sei que o Senhor me quer, eu sei que o Senhor quer um relacionamento comigo, e eu quer ter um relacionamento íntimo comigo. E aí sabe o que aconteceu? Eu parei de lutar. Talvez hoje, eu aprendi uma frase com o pastor Ricardo, né? Quem vê a minha imagem não conhece a minha história. Talvez você olha uma foto minha, da minha esposa, da minha filha, sabe? Você pensa assim, né? Ah, que lindo. Ah lá, agora é o pastor Xandão. Cara, você não conhece a minha história. E eu estou contando um pedacinho dela para você hoje. E eu espero que ela, sabe, te motive a romper, te motive a vencer todos os momentos difíceis que você passou ou vai passar na sua vida. Porque a nossa vida, ela é assim, ela é feita de momentos difíceis, ela é feita de lutas. Não pensa você que deixou de lutar, que está tudo bem. Não, já está vindo outra aí. Lembra do videogame, das fases, do chefão? Então, cada vez que você vai passando a fase, vem um chefão mais difícil. Agora, a sua postura diante de ser um indesistível ou não, que vai dizer qual o resultado da sua luta. Se você vai se prostrar e entregar, ou se você vai seguir firme diante daquilo que Deus tem para você. Então, seja indesistível quando você passar pela dor, para que você possa provar da plenitude, da alegria de Cristo, sabe? E nós vimos para o Senhor, e nós encontramos uma igreja no modelo de discipulado, e nós encontramos
pessoas que olharam para nós e viram tesouro no meio do lixo, sabe? Quando você encontra um pai, uma mãe espiritual que olha para você e fala e vê o que Jesus vê, eles olham para você e falam assim: cara, existe um tesouro aí, nem você mesmo acredita. Talvez você que está sentado aí hoje está nessa condição, você se sente indigno disso, sabe? Para ser um indesistível, muitas vezes antes você vai ser um improvável. E aqui está talvez o maior improvável aqui de todos os que estão aqui. É esse que está aqui falando com vocês hoje. Eu sempre me senti isso. Mas sabe, eu resolvi dar ouvidos à voz de Deus. Eu resolvi dar ouvido à voz dos homens e mulheres de Deus que Ele colocava na minha vida. E eu me permiti afirmar meu pensamento nessas palavras. Comecei a receber no meu espírito muitas coisas do Senhor. Deixa eu adiantar aqui o meu testemunho, já vivendo na presença de Deus, vivendo transformações do Senhor. E sabe uma coisa, quando algumas pessoas olham para você e dizem assim: cara, você é uma referência para mim. Eu penso assim: meu Deus, eu tão falho. Mas aí eu entendo assim: cara, não é sobre o Xandão, é sobre o que ele carrega. E só carrega algo aqueles que não desistem, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dores. É aí que o seu depósito vai sendo acumulado. Alguns de vocês conhecem mais uma parte da nossa história, que foi quando eu e Sara, a gente perdeu, a Sara engravidou, a gente perdeu o filho. E foi um momento, cara, muito difícil para a gente. Pensa num cara que sempre sonhou em ter filhos, né? Em casar, e a presença de Deus. E aí eu adiantei o testemunho. Deus me deu essa mulher de Deus, linda, maravilhosa, a mais bonita que está aqui agora, nesse momento. Estou com o microfone, né, pastor? Então Deus me deu essa mulher de Deus na minha vida. E aí a gente engravidou, né? E ela veio perder o filho. Foi um momento de dor também, de sofrimento para nós. Mas sabe de uma coisa? Nós mais uma vez preferimos ouvir a voz de Deus e a voz daquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, sabe? E um dia vai ser assim inesquecível para mim, pastorzão. Sabe por quê? Foi um congresso que estava acontecendo aqui. Sara tinha perdido o nosso primeiro filho. A gente estava naquele processo, tentando engravidar novamente. Fui na outra igreja anterior, lá no galpão. Isso. O que acontece? Uma conferência que a gente veio aqui. E a gente estava nessa tentativa. E Deus, sabe, me deu a graça de ter naquele momento uma visão de olho aberto. Sabe, foi muito lindo isso, que em determinado momento eu estava, lembro direitinho o altar lá, eu de frente para o altar. Eu olhei no canto da igreja, uma menininha saiu correndo de lá assim, ela veio correndo, chegou até mim, me abraçou aqui, minhas pernas, olhou para mim, eu olhei no rostinho dela, o rosto dela virou a figura de um leão. Esse leão virou uma fumaça e espalhou assim lá na igreja. Eu falei assim: meu Deus, o que é isso? Deus falou assim comigo: é sua filha. Aí eu peguei e falei com Sara: Sara, tá vindo aí. Ela não entendeu nada. E aí logo em seguida ela engravidou. E eu disse: Sara, é uma menina. Eu já sei que Deus me mostrou. E glória a Deus, tá aí Ayla hoje, promessa de Deus nas nossas vidas. Mas sabe por quê? Porque em meio à dor, em meio ao sofrimento, a gente permaneceu no Senhor. A gente preferiu ouvir a voz de Deus no nosso coração. Sabe? Encontre o seu propósito, encontre a sua palavra, porque ela em Deus será o norte para você nos momentos mais difíceis. Todos os indesistíveis, e a Bíblia está
lotada de exemplos de indesistíveis. Todos esses indesistíveis, eles se moviam através de uma palavra de Deus. Nos momentos mais difíceis da vida dele, eles se moviam através de uma palavra de Deus. Eu queria te perguntar, qual é a palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã? O que Deus tem falado com você? Qual é o propósito que Ele tem implantado no seu coração? Tenha isso muito claro na sua vida. Imprima isso numa folha, cola na sua geladeira, cola no seu guarda-roupa, e todo dia, quando você acordar, você leia aquilo, porque aquilo ali vai servir para você nos momentos mais difíceis da sua vida. Nós precisamos nos permitir aprender com os momentos difíceis, com os momentos de dor, porque são nesses momentos que Deus está, sabe o quê? Nos forjando. Temos dificuldades? Sim, eu e Sara passamos por lutas, e vem lutas, e lutas, e lutas, só que nós rompemos, porque nós temos uma palavra de Deus, e nós nos movemos em cima dessa palavra. No versículo 8, quando ele fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Olha que poder é isso, que forte é isso. Perplexos, porém não desanimados. Sabe, eu queria falar rapidamente 3 chaves para a gente permanecer indesistível. Rápido, preste atenção. Primeira, seja verdadeiramente humilde. Romanos 1,14 está escrito assim: eu sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Paulo em 1 Coríntios. Em 1 a Timóteo ele vai falar, e como o principal dos pecadores. Efésios 3,8 ele vai falar assim, eu, o menor de todos os santos. Sabe, só aprende a ser indesistível aqueles que têm a capacidade de aprender com todos. Aprender antes de ensinar, ouvir antes de falar. Sabe, ter aquela humildade que a gente encontra no homem que é o maior exemplo para nós, que é Jesus. Ter capacidade de entender uma cobertura espiritual que você tem. Só é indesistível quem entende isso, porque indesistíveis chegam juntos, indesistíveis não andam sozinhos, porque é impossível a gente chegar em algum lugar sozinho. Então indesistíveis sempre vão andar juntos. Indesistíveis não abandonam o outro, indesistíveis estão ali, firmes. E uma das coisas que a gente precisa de ter para andar junto, sabe o quê? Humildade. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Nós caminhamos, seguimos rumo ao que Deus tem para nós. Muitas vezes vai doer? Vai doer sim. Vai doer. Mas é aí que nós liberamos a essência daquilo que nós somos. São nesses momentos. Um dia o acesso foi inaugurado. O véu dessa grossura, ele se rasgou. Quando Jesus disse lá, está consumado. Já não existia mais aquela burocracia para que eu tivesse acesso à presença. A presença passou a ser aqui, dentro de nós. Mas sabe de uma coisa? E isso é muito lindo. Em muitos momentos de dor, é quando nós precisamos nos rasgar, sabe? Para que essa presença possa sair. Liberar a presença e o amor de Deus nos momentos de alegria, uau, é muito fácil.
Mas são nos momentos de dores, nos momentos mais difíceis, é quando nós nos rasgamos, assim como aquele véu foi rasgado, e a gente permite que todos os que estão em contato com a gente são contagiados com aquilo que Deus colocou dentro de nós, que é a essência dele, que é o amor dele. Então, indesistível nunca será sem o amor. O amor, a essência do indesistível. Eu te amo, porque eu te amo, eu não desisto de você. Não importa se você pisou no meu calo, eu te amo, eu não desisto de você, e vice-versa. Indesistíveis se amam, só se amam e entendem quando pisa no calo do outro, quando é humilde. Sabe? Em Filipenses 4,13 tem uma frase lá, e eu nem sou contra isso, é tudo muito lindo, está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas fazem adesivo, e cola na parede, cola no carro, cara, e é importante mesmo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o homem que escreveu isso, ele foi um homem que ele, até hoje, ele é referência no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque ele foi um indesistível na dor. Porque quando ele chega e fala, tudo posso naquele que me fortalece, você volta lá atrás, ele fala assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar fome, sei o que é ter fartura. Só o homem que passa por isso é forjado. O homem e a mulher de Deus que passa por esses momentos, ele ganha casca para suportar as pressões. E engano nosso, achando que tudo vai ser mil maravilhas agora para a igreja de Jesus. Talvez você vai ficar com raiva de mim, mas, cara, não. Esse momento que nós estamos passando vai piorar, vai ser mais difícil ainda, as dificuldades vão aumentar, nós nem perseguição nós estamos sofrendo ainda. Mike Bickle, ele fala das 4 fontes de pressão que a igreja vai viver no fim dos tempos. Eu creio demais nisso. Isso é muito forte. Só os indesistíveis vão aguentar passar por esse momento. Só os indesistíveis chegam onde o Pai quer. Só os indesistíveis chegam no propósito que Deus tem para a vida de cada um. Então seja verdadeiramente humilde. Presta atenção, anota essa aí. Não existe indesistível autodidata. Não existe indesistível autodidata. Pegou? Por quê? Porque nós vamos aprender junto. Nós somos humildes. Eu ouço primeiro, eu aprendo primeiro, depois eu ensino. Lembra do processo da cruz? Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. E depois me siga. Existe um processo. Você precisa ser indesistível para poder negar a si mesmo. Fazer, eu quero negar eu mesmo nada, eu estou voltando. O primeiro ponto, você já desanimou? Tá, nego-se a si mesmo, toma minha cruz. Consegui chegar aqui no segundo passo, mas que cruz é essa? Cruz é sinal de vergonha, de humilhação. Vou voltar. Indesistível segue rumo ao alvo, que é: me segue. Só consegue seguir ele quem passa pelo processo e aceita o processo. Mas é preciso ter humildade. Jesus. Salmo 119, 99 e 100 vai falar assim: compreendo mais do que todos os meus mestres. Sabe por quê? Porque eu medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos. Por quê? Porque eu guardo os teus preceitos.
aprender, aprender, aprender e aprender. Sabe, tem muita gente que se alegra pouco com as vitórias dos outros. Sabe por quê? Porque está passando por um momento de dor, então ela é incapaz de se alegrar com a alegria do outro. Porque até para sentir dor, ela é egoísta. Ela sente dor e olha só para a dor dela. Então ela é incapaz de se alegrar. Só que a Bíblia fala que em Jó 42:10, vai falar que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele fazia o quê? Ele orava pelos amigos dele. Isso é muito forte. Vamos lá, vamos caminhar. Chave número 2. Você está feliz comigo aí? Amém. Vamos apanhar junto, eu apanhei primeiro. Chave número 2. Entenda o tempo de Deus. Lucas 24:49. Eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Meu Deus, isso é muito forte. Preste atenção. Se voltar um pouquinho atrás, no capítulo de 24, e é um texto que eu amo, que eu sou apaixonado. É a caminhada de Emaús. 2 dos discípulos de Jesus, diz o texto, que estavam indo triste, momento de dor, triste. Saindo de onde? Jerusalém. Jerusalém, o propósito de Deus. Permanecei ali, até que do alto sejam revestidos. Não, eu vou embora, que eu estou cansado desse negócio. Jesus falou que ia morrer, morreu, ressuscitou, parece até que ressuscitou, alguém viu ele lá, realmente ele ressuscitou. Aí, mas eu estou cansado desse negócio, vamos embora, vamos voltar para casa. Alguns teólogos dizem que eles eram pais e filhos voltando. Jesus se infiltra no meio deles, sem eles saber que era Jesus, e Jesus começa a conversar com eles, e de repente, sabe, sem eles saber, eles sentiram um desejo de levar Jesus para a casa deles, e isso é muito forte, gente, é muito forte, sabe por quê? Meu Deus, eles levaram Jesus para casa sem saber que era Jesus, mas eles estavam dando ouvido àquilo que Jesus estava falando, e a palavra queimava no peito dele. E quando chegou lá, eles prepararam a casa, prepararam a mesa e deixaram Jesus partir o pão, honraram Jesus. E naquele momento, Jesus, os olhos deles se abriram, Jesus sumiu. E eles falaram: cara, caiu a ficha. Caiu a ficha. Eu imagino eles pensando assim: o que nós estamos fazendo aqui? A palavra diz que eles voltaram correndo para lá. Sabe por quê? Porque a ordem era: permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Para ser indesistível, precisa aguentar passar pelo processo de esperar o tempo de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então preste atenção, minha irmã, não sai fora de Jerusalém antes da hora, porque senão você não vai viver o propósito que Deus tem para você. E se por um acaso Jesus usar alguém, quando você estiver indo, dê ouvidos e honre essa palavra e volta correndo para o propósito dele. Entenda o tempo de Deus, é no Cronos, no Kairos, desculpa, o nosso é no Cronos, é aqui. Deus não usa o relógio que você usa, Deus não usa o mesmo calendário que nós usamos, então é no tempo dele, mas nós temos uma péssima mania de querer acelerar as coisas, e a aceleração é destruidor de indesistíveis. Meu Deus,
Ah, por que eu não prego? Ah, por que eu não sou escalado? Por que eu não tenho a minha célula ainda? Ah, por que eu não dirijo louvor? Por que está todo mundo tocando, eu não estou tocando? Por que fulano é escalado na mesa de som tantas vezes? Porque o outro chegou e já tem a célula dele e eu não fui liberado ainda? Porque existe um tempo de Deus e nós temos que respeitar. E Deus fala com as autoridades que estão acima de nós, então nunca vai ser sobre o nosso tempo, é no tempo que Ele vai liberar para nós. Existe um tempo de Deus para gerar um indesistível. Terceiro e último, ouça a voz de Deus em meio à dor. Sabe, quando Davi, ele se tornou rei de Israel, cada tribo, ela enviou alguns guerreiros para ajudar. Só que tem uma tribo que foi indispensável. Sabe qual? A tribo de Issacar. Preste atenção, dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, entendido na ciência dos tempos, sabe para quê? Para saberem o que Israel devia fazer. Eram homens que sabiam discernir o tempo de Deus, eram homens que sabiam ouvir Deus, fazer a leitura do ambiente. Eram homens que chegam no ambiente e estão ligados no mundo espiritual. O que está acontecendo aqui? Ei, homens que se posicionam, homens que antecipam. E esses homens, sabe o que acontece? Eles eram indesistíveis, porque se posicionam diante das batalhas, antecipam os ataques. Meu Deus, isso é muito forte. Para ser um indesistível na batalha, é necessário saber ouvir a voz de Deus. E para ser um indesistível na batalha, é preciso mover sobre uma palavra que Deus está fazendo ela queimar no seu peito. Talvez quando eu comecei a falar aqui nessa noite, Deus trouxe uma cena, Deus trouxe uma lembrança, e o Espírito Santo está falando com você. Sabe o que Ele quer? Ele quer que você seja firme no propósito que Ele já te revelou. E às vezes você tem fugido desse propósito. Nós aprendemos isso, nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos tudo aquilo que o Espírito Santo fala conosco no nosso secreto. E nós somos tudo aquilo que Ele fala através de homens e mulheres que Ele levanta para marcar a nossa vida. Preste atenção nisso. Honre essas pessoas. Porque para ouvir a voz de Deus em meio à dor, muitas vezes você vai ter que abrir mão do seu orgulho e ouvir aquele homem, aquela mulher que Deus tem colocado para falar com você, para gerar crescimento na sua vida, para fazer você tornar um indesistível. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu estou tão fraco. Preste atenção. Pesquisa o processo de forja de um aço, de uma lâmina. Vai para o fogo, tira do fogo, coloca na água, vem para a bigorna, dá a martelada, volta para o fogo, volta para a bigorna, dá a martelada, volta na água, toma mais martelada, volta no fogo. Indesistíveis não abrem mão de viver o processo de forja, porque só vai sair lá na frente um homem forte, uma mulher de Deus forte, aquele que é capaz de passar pela forja. Indesistíveis são gerados assim, na dor, quando dá uma martelada, quando vai no fogo, vai na água, choque, confronto, assim são gerados indesistíveis. Preste atenção numa coisa, o que Deus tem falado no seu coração.
firme nessa palavra. Um dia, uns anos atrás, cerca de 8 anos atrás, mais ou menos, se eu não estiver enganado, estava num momento de reimpacto. Eu estava passando num momento de unção do reimpacto, junto com o meu pastor. Pastor Ricardo está aqui. Pastor Ricardo parou, você vai lembrar desse momento. Pastor Ricardo parou, falou assim: Alexandre, para aí. Parei. A gente estava passando no lençol. O que aconteceu? Ele falou assim: Alexandre, ele profetizou na minha vida o que Deus falou com ele ali. Ele falou assim: cara, você vai ser um pastor de uma rede. Sabe o que eu fiz? Eu recebi aquela palavra no meu coração. Meu pastor estava comigo, ministrou em mim. Eu acreditei naquilo, assim como eu acredito até hoje. Então talvez hoje você vê alguém me chamando: ah, pastor Xandão. Cara, você não sabe como que foi. De 8 anos até um momento de você estar aqui ministrando para alguém, sabe, ministrando no coração de alguém, tendo a graça, tendo a honra, o privilégio de às vezes ser usado por Deus, de alguém olhar para você e ver você como uma referência. Mas só os indesistíveis que vivem isso. Um dia eu estava triste, momento de dor, eu estava triste, sentado no altar. Por isso que é muito linda essa aliança nossa, que Deus usa. Cara, Deus usa. Honrem as alianças que Deus tem colocado na sua vida. Um dia eu estava triste no altar lá na minha igreja, no cantinho. Esse homem chegou para mim e falou assim: filhão, você está triste? Eu falei assim: pastorzão, não, estou bem, né? Estou bem nada, estava mal, estou bem, né? Um sorriso amarelo. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim comigo: você perdeu, né, 2 filhos lá, né? Não tinha conversado com ele sobre isso. Ele recebeu de Deus. Você perdeu 2 filhos lá. Deixa eu te falar, o pai mandou te falar que eles não vão voltar não. Você lembra disso, pastor? O pai mandou te falar que eles não vão voltar. Cara, pensa em 2 caras que eu tinha investido neles, a minha vida. Teve um que a gente pagou conta lá, foi no traficante, pagamos conta do cara, compramos roupa para o cara, vestimos o cara, arrumamos emprego para o cara, e o cara abandonou, saiu. Aí, o que ele me disse? Eles não vão voltar não, mas Deus vai te dar muitos outros filhos. Aí eu falei: amém, está doendo, mas amém. Aí ele virou para mim e falou assim: sabe como você é inesquecível isso, pastor? Sabe como você é conhecido em Deus? Você é conhecido em Deus como o perseverante. Você é conhecido em Deus como o perseverante. Cara, ele falou aquilo comigo, eu acreditei. É de Deus, obrigado, Pai. Eu recebi no meu espírito. E sabe, todas as vezes que nós passamos por lutas, nós passamos por batalhas, eu lembro que eu sou conhecido em Deus como o perseverante. E isso não me permite desistir. Tenha uma palavra de Deus. Descubra o propósito de Deus na sua vida e você vai ser um indesistível. Estava doendo? Estava, mas eu preferi ouvir a voz de Deus. Para fechar, vou pagar a Coca-Cola para você. Romanos 8, meu Deus, preste atenção nesse texto. Romanos, capítulo 8, no verso 14. Não, vamos pular aqui. Nós vamos ler do 16. O próprio Espírito, Romanos 8,16 fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
se com Ele sofremos momentos de dor, também com Ele seremos glorificados. Mas preste atenção numa coisa: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No original, tecnon. Ora, se somos filhos, tecnon, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tecnon são os filhos, bebê. Tecnos são as criancinhas. As criancinhas são herdeiros de Deus. Somos nós. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tecnon. Somos nós, quando aceitamos Ele. O que eu queria te dizer? Que para os indesistíveis existe um estágio a ser cumprido quando nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Os indesistíveis aceitam Jesus e são tecnos, bebês, que têm sim a herança de Deus, mas ainda, não pode usufruir dessa herança. E parte dessa herança, que nós vamos usar ela na glória, parte dessa herança nós precisamos usar aqui já, usufruir, desfrutar dessa herança. Tecnon não consegue. Sabe por quê? Volta no 14, fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ruiós. Ruiós, filhos maduros, porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Então existe um estágio inicial e existe um estágio desejado, onde só chega lá quem for o filho maduro. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos ruiós, os filhos maduros, os que fazem uso. Uma coisa é eu ter direito da herança, outra coisa é eu estar no lugar de usufruir dessa herança. E só usa da herança os ruiós. Mas existe um lugar onde nós precisamos caminhar, e nesse lugar aqui, só sai daqui, chega ali quem é indesistível na dor, porque esse processo demanda dor, esse processo demanda luta, esse processo demanda batalha, tem dificuldade, mas é aí que nós somos forjados, é aí que o aço da melhor qualidade vai ser forjado. Sabe por quê? Porque no 19 vai falar que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você pode dar um glória a Deus e bater palma? Bate palma para o Senhor, porque aguarda a revelação dos filhos ruiós, os filhos maduros, aqueles que aguentam o processo, aqueles que são indesistíveis em meio à dor. Está doendo, mas eu estou aqui. Está difícil, mas eu estou aqui, eu não arredo o pé, porque eu tenho uma palavra de Deus, e existe toda uma criação, tudo que Deus fez no universo aguarda com ansiedade, que a palavra diz, a manifestação desses filhos maduros, sabe, de quem aguenta a pressão, daqueles que são indesistíveis. E o maior exemplo que nós temos, agora realmente eu estou acabando, gente. Por favor, me segura só mais 2 minutinhos aí. Sabe, o nosso maior exemplo é o indesistível Jesus Cristo. É o homem que nunca desistiu de nós. Um homem que momentos antes ele, sabe, os poros dele transpirou sangue. Um homem que sofreu, foi humilhado pelo meu pecado. Lucas 22, 44 vai dizer que, estando em agonia, orava mais intensamente. Ei, presta atenção. Estando em agonia, não teve vontade de orar,
Estando em agonia, virou para o canto e foi dormir. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E ele não desistiu de mim e de você. Ele sabia tudo que ele ia passar naquela cruz, mas ele pagou o preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui, sentado, recebendo a palavra dele, sendo fonte, sabe de quê? De amor. Que é isso que nós precisamos ser, indesistíveis, são recipientes de presença de Deus. Sabe por quê? Volta agora lá no 2 Coríntios 4. Tenho, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Preste atenção. Temos esse tesouro em vaso de barro. Nós já temos. Qual o tesouro? É a herança, que só usufrui o filho maduro. São as promessas de Deus, é o amor de Deus, é a glória de Deus que nós carregamos. Só que nós carregamos em vasos de barro. Sabe por quê? Porque somos frágeis. Vamos passar por lutas, vamos passar por dores, vamos passar por dificuldades. Mas, meu irmão, minha irmã, não é sobre o material que você foi feito, mas é sobre o que você carrega. Nunca vai ser sobre o vaso de barro, mas vai ser sobre o que esse vaso carrega. Você está feliz comigo ainda? Falei que nós íamos apanhar junto, eu apanhei primeiro. Mas é isso. Essa é a palavra de Deus que vai, sabe, nos gerar uma igreja, sabe, de indesistíveis. Uma igreja que, bota a faca no dente, vai. Temos que ir, tá lá, tá difícil, vai. Só vai. Acredita. Mas está doendo, vai, não desiste. Você só chega lá se você aguentar passar por aqui. Esse caminho tem dores e dificuldades, mas essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que essa cidade toda aqui quer conhecer. Uma igreja de indesistíveis. Que quanto mais problema, mais dificuldade, mais difícil, mais duro eles se tornam, mais resistência eles têm. Uma igreja que Satanás fica louco com ela. Sabe por quê? Eu não entendo essa igreja. Quanto mais problema ela tem, mais duro eles ficam, mais resistentes eles ficam, mais resilientes eles são. Porque eles são um vaso de barro, mas eles carregam a glória de Deus. Você pode dar uma salva de palmas? Pastor, vem cá, eu queria que a gente, sabe, desse uma resposta para Deus agora. Meu Deus, indesistível na dor. Presta atenção nisso. Meu Deus.